Quando a gente faz uma punção ela tem que auxiliar a gente no diagnóstico e na conduta daquele paciente. Se você tem um nódulo de 3 centímetros, TIRADS 4 e uma punção, a primeira deu Bethesda 3, significa que você tem um risco médio desse seu nódulo ser um câncer de 22%. Poxa, mas se o risco de ser câncer é 22%, significa que 78% dos casos o seu nódulo vai ser benigno. Poxa, então ele tem mais chance de ser benigno. Então eu tenho que investir nisso, no fato de saber que ele tem mais chance de ser benigno. E o que a gente faz? A gente repete a punção. E essa é a indicação, de repetir a punção. Se você repete a punção e dá um Bethesda 2, um resultado benigno, significa que aquele resultado prévio que você teve foi um ruído e a gente considera como benigno, como Bethesda 2. Se o resultado da segunda punção foi um Bethesda 2, que é um resultado benigno, e a gente tem um nódulo TIRADS 4, a gente considera o resultado benigno. E se o nódulo ele é benigno, ele não tem indicação de cirurgia, a não ser que o paciente tenha algum sintoma, como dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, dor ou desconforto estético. Está aparecendo no pescoço, está alterado e o paciente não quer. Você percebe que todas essas indicações dependem de você, não depende do médico. Como é que o médico vai saber que do ponto de vista estético está te incomodando? Como é que o médico vai saber que você está com dificuldade para engolir por causa do nódulo? O que a gente tem como avaliar é se, caso você me diga que tem dificuldade para engolir, é a gente saber se é realmente do teu nódulo ou não. Porque um nódulo de 3 centímetros, a gente fica na dúvida se ele vai gerar dificuldade para engolir. E eu falo isso porque o tamanho, ele é muito importante quando a gente está falando de nódulo TIRADS 5. Quando a gente está falando de nódulo TIRADS 4 ou TIRADS 3, você não se preocupa muito com a localização do nódulo ou com o tamanho dele. Por quê? Porque a classificação dele em si não coloca um risco exagerado para a gente se preocupar com esse tipo de coisa. Então não é porque o nódulo tem um determinado tamanho que automaticamente ele vai ter a indicação cirúrgica. Não é assim que funciona, tá bom? Então o que tem que avaliar com calma é se existem sintomas, tá bom? E aí, se existir sintomas, a gente como médico tem que ir lá e tem que confirmar se o sintoma é realmente da tireoide ou se o paciente não tem outra coisa, ele está achando que é da tireoide, para saber se você realmente tem uma indicação cirúrgica ou não. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana eu atendi uma paciente querida. E essa paciente, ela tinha um nódulo de tireoide, ela tem um nódulo de tireoide relativamente grande, mas ele tem a cara benigna e tem a punção benigna. Só que ela tem uma tosse e a gente sabe que, dependendo do tamanho da tireoide, dependendo do nódulo de tireoide, pode causar tosse. Só que, por exemplo, na minha avaliação, estava muito na dúvida se esse nódulo poderia estar causando a tosse dela ou não, porque ela é uma paciente que tinha rinite, tinha sinusite, então ela tinha N motivo que pudesse causar aquela tosse. Então, eu não vou chegar para essa paciente e dizer, minha amiga, é da tua tosse, se tu operar, tu vai ficar boa. Não posso, porque existe uma dúvida absurda. E aí, nesses casos, é mais fácil a gente tentar tratar aquelas coisas que são mais fáceis de tratar, que você trata com medicação, com medida comportamental, do que partir direto para uma cirurgia. Mas você tem que ser sincero com o seu paciente das expectativas.